Então, gente, hoje nós estamos em Boa Viagem, né? Para a gente tratar de um assunto muito interessante, que é como é que o Recife participou da Segunda Guerra Mundial, né? Eu até procurei no YouTube notícias e vídeos sobre o assunto e tem quase nada, né? E então eu tive a dita, né? A sorte de conhecer na primeira quinzena de setembro, né? Uma palestra na Academia Recifense de Letras, o nosso querido amigo Paulo Afonso Paiva, que é autor desse livro aqui, Pistoia Quadra 28. É que eu estou já concluindo a leitura dele, muito agradável a leitura. Ele me presenteou o livro. E desse também. E também esse livro aqui, ó, O Porto Distante. Também trata do assunto. Mesmo assunto. Mesmo assunto, né? Então aqui é um personagem, né, que ele, através da vida desse personagem, ele nos leva então ao palco da Segunda Guerra Mundial na Itália. E tudo muito interessante. Mas uma coisa que chamou muita atenção é que Paulo Afonso ele tem muita coisa a dizer sobre como é que era a vida no Recife na Segunda Guerra Mundial, que é o seu interesse de estudo. Então é isso. Primeiro agradecer, né, seu Paulo, o convite aqui para a gente conversar sobre esse assunto. E como a gente costuma dizer, começa aí se apresentando, como é que o senhor veio parar aqui? Bom, isso é um assunto que me interessa há muito tempo, porque eu sou oficial do Corpo de Saúde da Marinha, estou reformado já, durante 30 anos fui, e assunto sempre me chamou a atenção. Mas o que aconteceu com o Recife, propriamente dito? Nós estamos completando agora 80 anos que o Brasil declarou guerra à Alemanha. A declaração de guerra foi em agosto de 42. E por que o Brasil chegou a fazer isso? Aconteceu o seguinte, que havia, a época toda a mercadoria enviada para fora era pelos mares. E o Brasil era neutro, mas continuava mandando navios mercantes com café, borracha, principalmente borracha, que era o IT. Não tinha borracha em canto nenhum, só no Brasil. E tinha na Malásia, mas tinha sido tomado pelos japoneses. Então, aconteceu o seguinte, o Brasil mandava uns navios e a Alemanha dizendo, olha, não mande mais não, que a gente vai fazer. Aí houve um problema lá de Getúlio Vargas, era bipolar no sentido ora ele pendia porque ele era ditador, então ora ele pendia para os alemães e ora pendia para os americanos. Os americanos muito vivos, os alemães entraram na África, com a África Corps. Rommel, né? Rommel. E chegaram à conclusão seguinte, os americanos ficaram com medo, porque os alemães estavam avançando em geral. A próxima investida deles seria, quando eles chegassem na África, eles chegaram na África, quando eles chegassem na parte marítima da África, eles avançar, tomar Natal, Recife, que era um caminho para os Estados Unidos. Os Estados Unidos vê longe. Então começou a fazer pressão sobre o Brasil para que o Brasil entrasse na guerra. Essa invasão à África, o senhor lembra o ano qual foi? 41. 41. O alemão, em 41, 42, estava mandando no mundo. O alemão entrou na Rússia, ele foi... Tomou a França em uma semana. Uma semana, mais ou menos, a França derrubada. Ele só não tomou a Inglaterra porque o Churchill não era mole. E o povo obstinado. Mas bem, então, Getúlio materialmente disse, bem, nós entramos ao lado de vocês. Agora a gente precisa de incentivo. Precisamos de dinheiro para fazer Volta Redonda. Aço, o Brasil não tinha aço. Aí o americano disse, eu dou. Então o Brasil passou de uma posição de neutralidade mas não entrou em guerra no início. Ficou sobreposto. Mas aí aconteceu um grande problema. Hitler ficou invocado porque o Brasil continuava enviando navios e mandou que podia destruir navios nossos. Então, em 42, houve um caso, em 3 dias, eles destruíram 3 barcos. Pô, barco mercante, sem defesa nenhuma. Contra um submarino, covardia.
E nesses 3 dias morreram 600 e tantos brasileiros. Agora a maioria era criança, que era navio vindo do sul para aqui, para o Nordeste. Vinha um batalhão de soldados do Exército que foi transferido aqui para Olinda. E vinha com a família toda. E morreu em 3 dias, morreu 600 e poucos caras. Esses submarinos alemães abateram? Sim, o submarino foi... O submarino, tem até o nome dele, do cara, do submarino alemão. Abateu 3 navios mercantes ao lado de Sergipe, Alagoas, por ali. Um ao lado do outro. É uma desgraça. Aí os estudantes foi que conseguiram. Os estudantes juntaram-se, estudantes de Direito e de Medicina. Que Demócrito da Filho? Sim, Demócrito era daquilo. Era o presidente, né? Ele realmente só estava mais estabelecido em 45, foi quando ele morreu. Uhum. Mas em 42 ele ainda... Mas era estudante. Uhum. E os estudantes faziam muita passeata, exigindo a guerra. E aqui entraram a turba. Você sabe que a turba é mortal. Ela entrou e destruíram casas de brasileiros que são descendentes de alemães. Por exemplo, os Krause. Os Krause eram descendentes de alemães, mas lá longe. E eles quebraram na rua, se não me engano, era na rua da praia. Da minha família do Krause. Do Krause daí. Eles destruíram o que tinha de estrangeiro, eles saíram destruindo. Entrou até um japonês, que o Brasil não declarou guerra ao Japão, nunca. Tinha uma sorveteria aqui chamada Gemba, nome assim. Gemba, é. E destruíram, era o máximo do sorvete aqui em Recife, e destruíram. Então fizeram muita pressão. Quer dizer, o povo na rua, então, a população do Recife, então, aproveitou e saiu quebrando tudo. Saiu quebrando tudo. Sabe que a turba é mortal, né? É covarde. A turba muda, né? Muda. Deixa eu ver. Pode parar aí? Pode ir. Okay. Deixa eu... Não tem problema nenhum, não. Deixa eu colocar aqui. Você tem quanto tempo? Ok. Bom, então, continuando. Vamos lá. E se em agosto de 42 a pressão foi muito grande em cima de Getúlio. Getúlio tinha um camarada que era americanófilo todo, foi ministro dele, e foi dando a dica a ele. Bom, o Brasil finalmente em agosto de 42 declarou guerra. Aí, o que acontece? Todo o mercante, todo o serviço de trabalho de economia nossa era pelo mar. Então, os caras tiveram o seguinte, saía daqui, do Nordeste, juntava em Recife, ia para Trinidad, Tobago, e saía levando as coisas. Aí resolveram o seguinte, fazer, o navio mercante era muito vulnerável. Então eles resolveram fazer os comboios, que juntavam 20 navios, 30 no mercante no mínimo, e botavam 4 navios de guerra em lado, para escoltar. Escoltando eles. Aí ia para Trinidad e Tobago de lá? Ia para Trinidad e Tobago, ia para América. Os Estados Unidos usavam muito isso. Ah, sim. Então, o que aconteceu? O Brasil, os americanos disseram, bem, precisamos fazer colocação de bases militares. Como o lugar mais perto da África era Natal, a aeronáutica americana se fixou em Natal. Natal chegou uma época, durante a guerra, 45, que era a maior base americana fora dos Estados Unidos. Base aérea enorme. Até Natal, até hoje em dia tem influência dos americanos. E a Marinha veio para aqui. Porque aqui é uma cidade grande, Natal era uma coisinha pequena. Precisava de apoio, de monitoria. Um navio é um negócio, precisa de uma base para resolver os problemas dele. E aqui em Recife se reuniu. Então o americano mandou o almirante Ingram, e ele ficou baseado aqui, de 42 a 45. Nós temos uma época aqui que tínhamos uns 5 mil americanos aqui, sempre se revezavam, mas sempre era muita gente. Para a população da época isso aí é uma diferença boa. Era muito grande, nós tínhamos 350 mil habitantes. Até hoje, se você quiser encontrar, no número 181 da Avenida Guararapes, sim, era a base da 4ª Frota Americana. Se você for entrar lá no edifício, é juntinho da Caixa Econômica Federal.
viu, fica bem juntinho da caixa. Você entrar, tem dentro uma placa dizendo que foi sede da Quarta Frota e uma águia americana ali dentro. E Recife começou a receber os americanos e houve uma influência muito grande na cidade, totalmente. Basta dizer a você que até então os rapazes lá, do segundo grau, que era o científico, chamado de científico, todo mundo usava paletó. Não usava gravata, mas usava paletó. E o brasileiro não usava camisa de manga curta, não. Porque era o povão que usava. O cara tinha que estar de terno. Não precisava ser gravata, não, mas tinha que ter terno. Tem que ter terno e camisa... Ah, claro, até fechado. É uma coisa... Aí os americanos entraram, introduziram a camisa de manga curta. Manga de camisa, né? Manga de camisa, é. Introduziu e ele fez o seguinte, eles são muito profissionais. Então os americanos tinham uma seção deles chamada USO, United States Office, que era só para fazer divertimento para os soldados. Os navios que passavam aqui e os aviões que passavam, eles tinham, atrás dos Correios de hoje, onde é os Correios, eles fizeram um prédiozinho onde tinha música, tinha dança de terça a domingo. Terça a domingo. Tinha festa lá no... Festa, para entreter os soldados. Agora, brasileiro só entrava mulher. Claro, ele não ia querer mais homem para... Aí os estudantes ficavam danados, chamavam de uso, eles chamavam de União das Senhorias Ordinárias. Entendeu? E eles ficavam, os estudantes faziam o negócio. Essa menina vai com os americanos. Quer dizer, causou uma situação chata com os brasileiros. Havia muito... Eu vi no livro que o senhor fala que... O senhor não, me chama de Paulo. Você fala que, por exemplo, a questão o recifense passou a usar óculos Ray-Ban. Também. As mulheres começaram a fumar Lucky Strike, Camel. E em público. Porque ninguém fumava em público. Ninguém fumava, não. As mulheres ficaram então com esses hábitos mais... assim, né, que ficou... Esses hábitos urbanoides invadiu o Recife. É verdade. Quer dizer que houve uma mudança comportamental. Comportamental muito grande. O Recife chegou a ser... Os americanos botaram uns prédios... Basta dizer você aqui, por exemplo, o Hospital da Aeronáutica hoje em dia era o hospital deles. Era o hospital americano. Ali em Piedade. Ali em Piedade. Quando eles foram embora, claro, não podia levar. Por isso que até, se você olhar a arquitetura dele, é horizontal. Como era em voga nos anos 40 nos Estados Unidos. É mesmo, lembra uma arquitetura... diferente. Ele não tem... Não é nosso jeito de fazer essa coisa. É verdade. E eles resolveram mais outras coisas. Por exemplo, até na linguagem eles influíram. Você não pegou, na sua geração não pegou, mas a minha pegou, chamado de carona de bigu. Não, a gente no interior chegou a falar. Chegou a falar. A gente falava bigu, vamos pegar um bigu. Pegar um bigu. Você sabe de onde veio esse bigu? Veio do inglês. Como não tinha, eles tinham locais aqui no Ibura, essa avenida Barão de Souza Leão, isso era uma pista dos americanos. Essa rua, é por isso que ela é uma reta, se você olhar é uma reta. Eles tinham gente aqui e tinha muito pouco ônibus passando. Passava um caminhão ou outro, aí o americano botava o dedo e dizia bigu, seja bom, bigu. Aí o recifense incorporou o bigu. Eu servi em Natal e procurei saber dos natalenses se eles sabiam que era bigu. Eles não sabiam, não. Lá em Natal não se fala. Só aqui em Recife, só em Pernambuco. Interessante, né? Até na linguagem eles influenciaram. E Ibura City, que chamava Ibura City. Qual a importância do Ibura na época deles aqui? Porque era o campo de aviação. O campo de aviação era lá? Era lá. E que até então os aviões eram hidroaviões e desciam na bacia do Capibaribe. Eles desciam e vinham taxiando até onde era o grande hotel, ali no Cais Zé Mariano, não, acho que é Zé Mariano. Eles vinham taxiando. Os americanos construíram essa pista. Foi a primeira pista com asfalto do Brasil. Porque a primeira pista de voo asfaltada foi aqui? Sim. Foram eles que construíram? Foram eles que fizeram. E os americanos influenciaram muito. Então vamos lá, os americanos aqui eles influenciaram no comportamento, então eles abriram estradas aqui no Recife. Eles abriram, porque aqui não tinha um caminho para vir aqui. A Boa Viagem acabava aqui na pracinha. Morreu aí, o resto era areal.
Eu vi aqui que o senhor fala também que teve essa questão, né? Por exemplo, de Piedade, né? Que eles utilizaram lá para fazer o hospital, né? Sim, aquilo ali ficava deserto, era ermo. Aham. Viu? E os americanos, eles tinham uma vantagem muito grande. Eles montaram aqui no Recife, no hospital deles, eles botaram um serviço de radiologia que no Brasil não tinha igual. Só para atender os soldados, não tinha igual. Na época, o Quente era o Hospital dos Servidores do Rio de Janeiro. O serviço de radiologia daqui batia de 10-0 dele. Eles primeiro trouxeram aqui para o Recife plasma sanguíneo. Ninguém usava isso. Plasma. Uhum. Recife e Natal foi o primeiro a aprender o Coca-Cola. Botaram Sim, essa questão antes aqui no Recife o povo tomava Fratelli Vita, né? Fratelli Vita e Clipper, outras coisas. Depois do americano, aí é com o americano que é introduzido a Coca-Cola aqui. Introduziu a Coca-Cola. Na década de 40. Isso nessa época. Eles também trouxeram a penicilina. Em 45 trouxeram a penicilina, que era o Monster. Até então, você tratava as doenças com sulfa. Sulfa era um pozinho. Você põe um ferimento qualquer, você jogava sulfa. Mais ou menos bom. Mas morria penicilina? Penicilina foi uma revolução. Foi uma revolução. E no Brasil nenhum não tinha. Aqui foi que teve a primeira marca. Penicilina, quando chegou, era o Nirvana. Porque os micróbios não estavam acostumados. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente usa medicamento de 500 miligramas, mexeram o micro-organismo, a bactéria que escapou está rindo. Não é isso? Por isso que, mas naquela época, foi muito influenciador aqui para o Recife. Então, na dança, influenciaram o que? Teve questão também, cultura, música, dança, esse também. Tipo de coisa. A música deles estabeleceu, porque o nosso era bolero, etc, tal. E eles trouxeram aqueles ritmos mais quentes. Mais dançantes. Mais dançantes. Aí tudo isso prepara, né, a Revolução Cultural da década de 60 também, né? Também. Agora você veja, o que aconteceu com a nossa marinha, nós éramos pobres, somos ainda hoje em dia. Mas então a marinha pegou o navio dela, que ficava tudo no Rio de Janeiro. Pegou metade, mais da metade, e mandou aqui para o Nordeste, com o nome de Força Naval do Nordeste. Ela chegou, vai completar agora 80 anos dela, agora acho que é em novembro. Ele mandou os navios para aqui, subordinado ao americano. Nós realmente fizemos a guerra subordinada a eles. Os caras que tinham dinheiro e poder para fazer. Eles forneceram um bocado de navio para a Marinha, claro que a longo prazo pagando pela lei de Land-Lease, como eles chamavam. Land-Lease, né? Então, o que aconteceu? Nós temos nós aqui de Recife temos uma memória muito grande que eu conto nesse livro, que é o Porto Distante. O que é? Cruzador Bahia. Cruzador Bahia, ele ficou aqui, foi mandado aqui para Recife, foi mandado para a Força Naval do Nordeste, e ele, como era um bruto do navio, coraçado, ele era um cruzador. O cruzador era um negócio fortão, mas não tinha mais força para ir atrás de submarino. Então ele passou a guerra todinha, de 42 a 45, passou ele tomando conta do litoral daqui de Recife. Passava Recife até Alagoas, voltava aqui na frente, para não deixar um possível ataque de alemão. Né? Bom, aí quando chegou, aconteceu uma coisa interessantíssima, quer dizer, interessantíssima para o tipo de historiação, de história. É que a guerra terminou em 8 de maio de 45, mas continuou no Oriente, lá no Japão. Continuava a luta. Os americanos já tinham acabado a guerra na Europa, todos os aviões deles ele mandava para os Estados Unidos. Tinha que ver via Pernambuco ou Natal, principalmente Natal. Aí, naquele tempo não tinha GPS nem nada, mandavam os navios ficar perto do Rochedo de São Pedro e São Paulo para servir de comunicações com os aviões que passavam. Que faz parte de Pernambuco. Faz parte, o Rochedo de São Pedro e São Paulo. Então, no dia 4 de julho, 3 meses depois que a guerra tinha acabado, o navio Cruzador Bahia estava ancorado, fundeado, assim, um patinho parado, e de repente explodiu. 4 minutos ele naufragou, só sobrou, e de 382 tripulantes só escaparam 36. Não chegou nem a 10%.
A oficialidade. É isso que eu digo. Eu tenho contado esse bate-papo que nós estamos falando agora. Eu fiz para os alunos do CPOR e eles ficaram muito interessados, porque ninguém fala disso. Chega a ser até é um viés ideológico, entendeu? Tinha uma turma da história, de professores de história, eu digo, olha, eu não vou me meter nisso não, mas não se fala nisso. Todo mundo pergunta a qualquer um o que é o Titanic, qualquer jovem sabe. Todo jovem sabe o que é o Titanic. Você já pensou nisso? Pergunta um menino de 12 anos, 13, ele diz, um navio assim, assim. Mas o nosso Titanic ninguém fala. Entendeu? E eles estão lá. Aí aconteceu, o que aconteceu? Só pode ter sido um torpedo, mas a guerra acabou. Isso aí foi 4 de julho, dia do aniversário dos Estados Unidos, da independência americana. No dia 10, e depois mais tempo, submarinos alemães se entregaram na Argentina, que a Argentina fazia papel dúbio. Ela dizia que era neutra, mas não era não. Ele era muito tendente para o alemão. Ele se entregou lá. Quando ele se entregou, os caras fizeram uma conta. Bom, foi vocês que torpedearam o cruzador Bahia. Os caras disseram, não, entregaram. Aí o imediato entregou o comandante. Foi ele, fomos nós mesmo. Aí os caras disseram, vocês vão ser enforcados. Perón queria restabelecer contato com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos tinha cortado a importação da Argentina, que o dinheiro dela era carne e couro. Ele tinha cortado e Perón queria voltar para o bom comércio. O que é que ele fez? Mandou que entregasse os alemães, a tripulação de 30 e tantos homens, entregasse aos Estados Unidos. Aí os Estados Unidos disseram, vocês vão ser enforcados, a gente vai mandar você para os Estados Unidos. Aí o cara disse, espera aí, imediato. Disse, olha, contou a história. Nós estamos trazendo aqui, trouxemos uns caixotes com todas as plantas das bombas V2, aquelas bombas que saíam da França e atacar a Inglaterra. São bombas voadoras, era o início da corrida espacial. O americano não tinha nem isso, nem o russo, ele tinha. Porra, a gente dá as plantas para vocês, tá guardada. Eles desceram num bote, antes de se entregar, desceram num bote e entregaram uma fazenda. E na Argentina tinha muito alemão. Como no sul do país nosso tinha e tem. Bem, temos outro caixote com as plantas do primeiro jato do mundo. O alemão só conseguiu estabelecer 2 protótipos dele. E só assim mesmo em 45, já no final de 45, já perto de acabar a guerra, que eles não têm nem combustível. Os 2 que entraram em ação, porra, destruíram os aviões. Um jato contra um monomotor, não é? Não se compara. Não se compara. Se os alemães tivessem tomado conta disso no início da guerra, a história seria outra. Foi bem. Mas por que vocês atacaram? É o seguinte, o comandante era de Dresden, na Alemanha, e ele, no rádio, ele descobriu 2 dias antes da confusão, dia 2 de julho, ele escutou no rádio dizendo que Dresden tinha sido arrasada. E os caras calculavam, o repórter calculava, não sabia quantos tinha, mas a cidade morreu, estourou tudo. Foi uma semana de bombardeio. E ele, o comandante era de Dresden. Então ele aloprou e trancou-se na cabina dele, ficou só bebendo. Disse, vamos embora. Ele tinha jogado fora todo o armamento dele do submarino para deixar ele mais leve. Só tinha um torpedo, só um torpedo funcionando. Tiraram a metralhadora, se livrar de 5 mil quilos para deixar ele mais leve. Impressionante, né? Então, nós temos isso aí e temos outro caixote com 560 quilos de tório, um mineral altamente para fazer a bomba atômica, precisa desse aí. A gente troca. Aí o almirante daqui, o oficial daqui brasileiro que fez o inquérito, deu na resolução dele que deveria ter sido, achava, não poderia dizer o que era, mas não foi uma mina flutuante, não foi nada, indicava que era torpedo. Aí o almirante tem que entregar, porque nas Forças Armadas o cara faz o inquérito qualquer e o chefe dele é que se ajeita, se aceita ou não. O laudo, o cara lê e você faz o inquérito, mas o comandante é que diz se concorda ou não. Aí o almirante Ingram ligou para o Pentágono e o Pentágono disse aceita.
manda esses caras para cá, a gente deixa eles presos por uns tempos, depois solta. Aceita, o navio já se ferrou, o Brasil já não vai conseguir mesmo de novo, entendeu? Pragmatismo. Aí, o que aconteceu? Eles foram embora. E isso criou um problema sério. A Marinha nunca aceitou, a Marinha nossa nunca aceitou isso. Mas você tem que se vergar contra os poderosos, né? E o navio tinha estourado, né? Já tinha estourado muito. Na verdade, o imediato disse que quando eles passaram pelo navio, estava perto, viram que era um navio, pensavam que era americano. Aí foram avisar o comandante, porque o comandante estava na cabine. Disse, olha, tem um navio ali, americano. Aí o comandante disse, vamos para lá. Chegou lá, perto, disseram, não é americano, não, tem uma bandeira diferente. Aí olharam lá, brasileira. Disse, não, nós estamos em guerra, mas já acabou a guerra, mas eu não me entreguei. Lançou o torpedo, e só um torpedo. O que foi que o resultado do almirante deu? Dizendo que tinha sido incidente com o marinheiro nosso. Ele era metralhador, porque esse navio tinha umas metralhadoras, você vê nos filmes, que era metralhadora antiaérea, que ele estava num exercício e teria atingido, tinha dado uns tiros umas bombas submarinas que estavam em cima da popa, lá atrás do navio. Aí isso nunca foi aceito, porque a metralhadora tem uns contenedores que só deixava baixar até isso aqui, que era justamente para não atingir o cara que estava, senão o cara atirando, pegava. Não, ela só vai deflete até 45 graus. Ah, mas tinha tirado, ela tem um contenedor, tiraram o contenedor, precisa de 3 homens para tirar um contenedor. Uma metralhadora de antiaérea. Né? É impressionante. Tamanho do... E mesmo assim, se tivesse acontecido isso, a pseudo-bomba de profundidade estaria em cima da popa. Se acontecesse isso, a força dela, metade se perdia aqui para cima. A outra metade arrancava um pedaço da popa, mas não faria o paiol de munição, nem a praça de marca, explodia em 4 minutos. Não tinha como fazer. Entende? Mas... oficialmente foi isso. Essa foi a versão. E foi a versão. E esse navio, por isso que eu digo que ele tem muito contato com a gente, porque ele passou, além de passar toda a guerra aqui, o pessoal que, quando vieram, poucos sobreviventes foram tratados nos nossos hospitais, e eles, hoje em dia, você encontra no Santo Amaro, eles fizeram a Marinha fez para eles um monumento lá no Santo Amaro, está tudo esquecido. Mas a influência deles foi fantástica. Até então, até a década de 40, a influência era da França. As mocinhas estudavam francês. Porque a nossa cultura até então era francófila. Francófila. E mudou para americano. Tanto é que minha geração, eu me lembro, eu jovem, o que a gente assistia de filmes sobre tudo americano sobre a guerra, de navios, etc, tal, influenciava muita gente. Então o jeans também entrou aí, né? Por causa do... o blue jeans foi por causa dos americanos também. Por causa do americano. Mas tinha um negócio, o Recife não tinha, o Brasil não tinha jeans. O Brasil vai ter jeans na década de 70. O máximo que tinha, na década de 60, eu tinha uma calça que imitava o jeans, chamada rancheiro. Rancheiro. Imitava, mas não era jeans. O jeans chegou na década de 70 aqui. Antigamente, o Cabo do Recife tem uma pessoa assim de posto, mas tem que usar a casimira, né? Sim, as pessoas tinham que usar linho e casimira, né? Todo mundo casimira era mais quente. Linho, todo mundo tinha que ter pelo menos um terno branco. Eu alcancei o São Luís. Chapéu, né? O cara usava chapéu, mas eu alcancei... Depois o povo tirou o chapéu. Tirou o chapéu, mas o paletó continuava. O paletó era regra. Estou falando do 2º grau, os alunos tinham que usar. Eu alcancei aqui em Recife até na década de 60, começo da década de 60, para você entrar no São Luís tinha que usar paletó. Sabia disso? Não. A gente, menino, podia ser rapazinho. A partir de fosse ficando taludo, 11, 12 anos, tinha que usar paletó. É um meninozinho taludinho. Taludinho. Tinha que botar paletó. Minha mãe dizia assim pra mim, antigamente tem esse negócio de adolescente não. Ou o cabo era homem, ou mulher, ou menino. Era homem, mulher, menino. Verdade. Tem esse negócio de época, o menino é adolescente. Chegava até o seguinte. Pré-adolescente. Se você olhar hoje o São Luís, se você olhar no São Luís, a parte aérea
aérea dele, não vou dizer aérea, cima, né? a parte de cima, tem umas janelas que dá para o lado de fora. Aí muitas vezes o cara entrava e ficava do outro lado de fora, esperando jogar o paletó, para não ir todo mundo de paletó. A vida do Recife que a gente nem imagina, não né? imagina. Isso aí foi até a década de 60. Mas, quer dizer, pouco tempo, né, relativamente. Isso aí que eu estou falando de paletó. Agora o jeans só entrou no Brasil depois de 70. Agora me diga uma coisa, essa história aqui, que é muito interessante, então nos faz concluir que, pelo menos no Ocidente, né, a última batalha da Segunda Guerra Mundial, curiosamente, se deu em Pernambuco. A única batalha sobre... A última, mas sobre com os alemães. Sim, de um alemão isolado que não se rendeu. Que não se rendeu. A gente pode afirmar isso? Pode afirmar isso. E como é que eu descobri essa história? Eu descobri um livro de 2 jornalistas argentinos, que depois de completar 50 anos, os arquivos da Marinha alemã, a Marinha argentina, foram de secreto, foi tornado ostensivo. Uhum. E eles descobriram isso. Aí eu entrei em contato com eles e, baseado no livro dele, eu digo no meu livro, eu digo que fui baseado de descobrir isso. Quer dizer, interessante que acabou tendo informação desse fato através de um jornalista argentino, né? Dois argentinos. Muito interessante eles. E eu cheguei à conclusão, eu já procurei no inquérito da Marinha, porque a Marinha tem um serviço de documentação que guarda tudo, mas não achei esse inquérito lá no Rio. Sim. Não achei. O negócio foi tornado secreto, essa casa do governador baiano. Isso aí, essa que eu estou dizendo, essa versão, ela é contestada por alguns, como sempre. Não aconteceu, não podia ser isso, porque o submarino não podia ter acontecido, está no Rochedo de São Paulo, e uma semana depois já está na Argentina. Só que esse submarino, que era da última geração, tinha jogado fora 5 mil quilos, estava mais leve. E terceiro, ele passou todo o tempo na superfície, viajou na superfície. Um submarino na superfície, ele é muito mais veloz do que ele por dentro d'água. Entendi. Me diga uma coisa, para além dessas questões, né, do comportamental, enfim, dessas modificações que os americanos fizeram aqui, chegou a ter temor aqui no Recife, de que a guerra pudesse, de fato, ocorrer aqui, bala, tiro, bomba? Tinha. O povo ficou assustado com isso? Ficou. Tinha um medo grande, porque os americanos mesmo colocaram, eles sabiam que se o alemão tivesse chegado à parte marítima da África, seria muito mais fácil ele vir aqui para o Nordeste, que é o lugar mais perto, seria o Nordeste. Então, do Nordeste, eles queriam ir para os Estados Unidos, e os americanos não queriam que chegasse mais perto, certo? Então, houve aqui em Recife, havia muito blackout. Blackout era às noites que saía os carros do exército avisando pela rua. Hoje vai ter blackout. A partir de 6 horas, ninguém pode usar luz nenhuma. Então, ficava de 6 horas até o outro dia de manhã, 5 horas da manhã. Não podia usar. E saía carros pela rua, jipe do exército e da polícia, avisando a pessoa, aquela casa ali tem uma luz. Porque tinham medo que houvesse ataque. Eles tinham que se refazer. Então a população ficou assustada, população, né? Muito. Pegaram o pessoal que estava aqui, os soldados aqui do exército que tinham dos quartéis, e lançaram, eles passaram a ser os homens da praia. Daqui, Boa Viagem, até Piedade, até Candeias, né, continuando, ficava, a cada 100 metros ficava um soldado esperando. Se aparecesse um submarino, eles tinha que avisar. E correndo e avisar. Era situação, né? Era uma situação meio... Mas na época tinha muito medo. Os americanos influenciaram muito. Olha, na época deles, o cruzeiro era cruzeiro. $1 valia 20 cruzeiros. O povão simplesmente equiparou um ao outro. Quanto é isso aqui? Era 10 cruzeiros, passou a ser $10. Quer dizer que chegou a ter circulação de dólar aqui? Teve. Depois trocava, mas era uma maneira inflacionária enorme, entendeu? Você já pensou o cara, $5 cruzeiros, transformar em $5, que na verdade valia 100?
E aqui havia filas para comprar, porque leite, pão, essas coisas, era tudo enviado para fora, né? Tinha que alimentar os soldados. E existia filas, carne demorava. Todo momento de guerra tem essa para a população Uma civil. coisa que eu achei interessante aqui no seu livro é que tem um momento que você fala que nas tropas americanas lá da Itália tinha a 92ª Divisão, que era dos negros, né? Sim. E que, os americanos achavam muito curioso porque no Brasil não havia distinção entre negros e brancos, todo mundo Verdade, convivia. Verdade. Essa 92ª Divisão que você fala, eles eram só de negros. Agora os oficiais, até capitão podia ser negro. De major em diante, só oficiais brancos. E os americanos, quando a FAB mandou um grupo de caça de um bocado de oficiais para ser a FAB. Força Aérea Brasileira. Força Aérea Brasileira. Eles tinham, para cada isso precisa de muitas praças, motoristas, mecânicos, artilheiros, etc. Quando chegaram na Itália, os americanos mandaram devolver todos os negros brasileiros. Não queriam. Pensou. Imagine, aí todos os negros voltaram. Eles foram substituídos por praças brancas. E eles achavam muito... O americano sempre foi muito, né, rígido sobre isso. Mas tinha mais coisas. Agora é o seguinte, viu? O americano, como aliado, é muito bom. Porque ele tem dinheiro, ele solta. Sim. Eles soltaram dinheiro demais, não foi? Solta, fantasia. Eles deram muito dinheiro para a Rússia também, não foi? Também, eles nessa parte... Tudo Baker, né? Pois se você for aliado dos Estados Unidos, na hora eles emprestaram os navios para a gente. Acabou a guerra, tinha navio demais. Mesmo durante a guerra vieram muita corveta para aqui, para a guerra antissubmarina. E nós tivemos muita gente destroçada. É interessante isso, porque depois da guerra houve de fato uma mudança de mentalidade, né, do povo daqui, né? Porque assim, pelo que você diz, existia um Recife que era muito carregado ainda daqueles valores, né? Que a gente pode identificar assim como mais tradicionais, né? Mais rígido. Mais rígido. Dentro dessa concepção dentro do rótulo que se coloca, né? Assim, não que eu concorde com isso, mas depois da Segunda Guerra, então, aí é que de fato entra a mentalidade urbana, né? É verdade. Olha, existia até um negócio na minha geração. A gente quando não podia, né? A pessoa andar de camisa na rua aqui era mesmo que... o povão é que usava camisa de manga curta. E sem camisa ninguém nem imaginava. Tá louco você, mano. O bermuda ninguém usava. O brasileiro ia usar bermuda. O americano foi que lançou isso. Quer dizer que até a danada da bermuda foi o americano. Foi o americano. Isso para o brasileiro é impensável. Era impensável. A minha turma, a minha geração, eu nasci em 45, quando eu, 10, 12 anos, até 10, 12 anos, quem tinha olho verde era chamado de filho de americano. Era negócio para briga. Tu tem olho verde, tu é filho de americano. Isso era um xingamento. Xingamento total. E eu não era daqui de Recife, eu era de Caruaru. Quer dizer, no interior, em todo Recife, o cara não queria ter olho. Sim, falando isso é até bom, né? Pra gente fazer um inverso aqui. Então, você nasceu em... Nasci aqui, mas fui criado em Caruaru. Criado em Caruaru. E os seus pais? Eles trabalhavam com... Era o comércio? Meu pai era de banco. Então, quando eu tinha uns 5 anos, ele foi para Arco Verde. E ele fundou o primeiro banco de lá, que ainda hoje existe, chamado de Banco do Sertão. Os capitalistas deram dinheiro e ele botou. Quer dizer que esse Banco do Sertão tem ainda? Tem, se não me engano tem. Banco do Sertão. Mas depois que o banco quebrou, reabriram com esse nome. Meu pai ficou... Ele tem uma situação muito boa em Arco Verde, mas o banco houve uma seca, não tinha respaldo nenhum do sistema monetário, do Banco Central. Todo mundo tirou o dinheiro. Ele quebrou.
Aí ele vendeu tudo que tinha para pagar as contas, para não deixar. Aí foi parar em Caruaru. Foi parar em Caruaru. Ele era professor, tinha sido professor. E daí... E sua mãe? Era dona de casa? Minha mãe, dona de casa. E aí a gente... Quantos filhos ele teve, seu pai? 5 filhos e mais 2 de criação. São 7. Naquela época era... E eu com 17... Naquela época o povo não usava bermuda, não. não usava calça jeans, mas, e tinha muitos filhos. E muito filho. Aí pronto, aí foram parar em Caruaru. E lá o senhor começou a estudar, etc e tal. É verdade. Aí quando eu tinha um pouco menos de 17 anos, eu resolvi que eu queria conhecer outros lugares. Aí fui para o Rio de Janeiro, com 17 anos incompletos. De lá eu passei um bocado de tempo na minha vida. Depois foi que eu voltei. Simplesmente foi partiu. Sim, eu tinha família lá, né? Não, tinha nada. Eu tinha aquela influência do... E foi corajoso, viu? Fui, mas era também... Eu queria... Na verdade, meu pai, a gente tinha conflitos grandes, porque ele queria que... Eu só era o único filho homem. Eu tinha 16 anos, ele queria que eu fosse... usasse uma mentalidade de 25. Entendeu? Então havia conflito entre a gente e eu resolvi que ia me embora. Parti. E quando eu cheguei no Rio de Janeiro, não era o que eu pensava. Aí eu digo, bom, eu tenho que arrumar coisa. Eu não podia arrumar nem emprego, porque não tinha como é aquela carteira de reservista. Não tinha. Aí apareceu uma coisa para mim, que foi, eu vi, abrir alistamento no Corpo de Fuzileiros Navais. E eu me inscrevi. Aqui pelo menos eu tenho comida e dormida. Assim. Aí entrei de lá, pronto. De lá eu fui fazendo na minha vida. Não me arrependo, não. E se formou em quê? Eu formei em odontologia. E depois de muito tempo fiz concurso, passei por quadro de saúde, completei meus 30 anos, mas faria tudo de novo. Me trabalhou mesmo como dentista? Depois que eu trabalhei, depois que eu me formei, trabalhei. Só trabalhei como dentista na Marinha. Na Marinha. Fiz um concurso. Naquele tempo, eu sou da turma de 76. Não havia concurso para INSS, não havia nada disso, era política. Você se formava. Não tinha concurso não, para canto nenhum. Só tinha as Forças Armadas. Você se formava, você tinha um... Eu sou deputado, ele colocava. Colocava Antônio em tal lugar. E eu não tinha deputado nenhum, dancei. Aí tinha as Forças Armadas para fazer, era a única que sempre foi organizada. E eu fiz concurso para 15 vagas em todo o Brasil. Passei em primeiro lugar, minha primeira comissão foi em Natal. Morou em Natal, né? Natal, 5 anos, aí fui. Natal, voltei para aqui, daqui fui para o Rio de Janeiro. Casou com quantos anos? Casei com 31. Já. E fui para o Rio de Janeiro. Quantos filhos você teve, Paulo? Eu tenho 3 meninas. 3 meninas. Tenho 3 meninas e 4 netos. Tá certo. É. Tá certo. Rapaz, a vida é uma maravilha, né? Agora, e é descendente de? De quê? O senhor é descendente, o senhor disse que é descendente de muçulmano de árabe, o senhor não? Não. Eu digo que parecia. Parecia, né? Parecia. Ah, certo. Sou descendente de português mesmo. Português. Inclusive, eu tive a alegria de conhecer a terra do meu bisavô. Que eu não conhecia o bisavô, é claro. Conheci meu avô. Me lembro dele vagamente, que ele morreu quando eu tinha 5 anos. Mas meu bisavô veio de português e veio de um lugar chamado Castelo de Paiva. Apesar por isso que o sobrenome é Paiva. É Paiva, né? Embora que o Castelo de Paiva não é o que se pensa castelo, nada, é um lugar, uma aldeia. Simplesinho? Simples? Muito simples. É uma aldeia do distrito de Aveiro. E naquela época ainda devia ser mais. E o velho veio para aqui como português que vinha naquele tempo para fazer o Brasil. Chamava de fazer o Brasil e voltar. Claro que nunca voltou. Mas eu fui lá, passei lá. Seu bisavô foi aqui pro Brasil? Sim. Isso o quê? Década do século XIX, né? Século XIX. Eu não conhecia, não sei nem o nome dele.
porque meu pai morreu muito cedo e eu não gravei o nome dele. Interessante. Mas eu sei dessa história. E o gosto pela literatura? Bom, isso aí, eu sempre gostei de escrever algumas coisas, mas era para mim. Quando eu me aposentei, aí foi que ele influiu. Eu fui para a reserva, então eu tinha todo o tempo do mundo para pegar as minhas coisas. Então eu tenho publicado 12 livros. Já tem 12 livros Tenho 2 romances, que isso é a história romanceada, mas com veracidade. Pistoia Quadra 28. 428. E tenho... Eu estou terminando de ler, não estou aqui. Faltando só umas 15 páginas. Tenho mais 2 livros de contos e 8 de crônicas. Gosto muito de crônica. Né? Gosto muito de crônica. E na literatura? O RMC gosta de quem? Gosta de ler... Olha... Tem algum autor assim que... Não, eu gosto de... Que deu mais uma coisa, mais uma miscelânea geral. O que eu gosto mais, eu gosto de... Manuel Bandeira, eu gosto de Érico Veríssimo. Érico Veríssimo. Eu gosto mais dos brasileiros, embora que eu já li muito. Eu descobri os livros quando era jovem, quando eu ainda tinha 15 anos, lá em Caruaru, e eu bati toda a biblioteca pública de Caruaru, tinha uma só, eu pegava tudo que era livro, eu lia. Naquela época, é claro que minhas histórias eram diferentes, era história de jovens. Hoje em dia eu ainda gosto. Fernando Pessoa, eu gosto de Fernando Pessoa, embora que eu não saiba fazer poesia nenhuma, nem me atrevo. Fernando Pessoa é interessante, né? Mário Quintana, eu gosto muito das frases de Mário Quintana. Mário Quintana é um poeta muito... Mas na literatura é o seguinte, a crônica ainda é considerada como uma literatura de bermudas. É considerada, porque... Mas eu digo uma coisa para você. Não é minhas crônicas, é claro, mas tem crônica que bate 10-0 na prosa. Né? As crônicas de Antônio Maria, daqui de Pernambuco, Antônio Maria, as crônicas fantásticas, que não se perde. Mas há um preconceito contra a crônica, viu? Na literatura há um preconceito. Eles acham que não é literatura séria. Mas é isso então. Espero que esse bate-papo que a gente tenha tido agora bom. Não tenha sido muito que chato. Desperta interesse. Deixa eu pegar aqui esse aqui também é um livro também, né, que trata esse livro, esse já é de Rostam Paraíso, né? O Recife e a Segunda Guerra Mundial. Ele fala algumas... Ele fala muito... O livro dele é muito mais completo do que o meu, porque o meu é mais geral. O Pistoia que você está lendo e tem as fases aqui tem umas partes que eu falo da aeronáutica da fábrica, você já leu? Sim. Passou por ela? Sim, passei. O que eu acho interessante aqui nesse teu livro é porque tem um momento que você fala das reuniões do diretor acadêmico na Faculdade de Direito e que Demócrito de Souza Filho lia para os demais torpedeamentos que ocorriam, não tanto na costa brasileira, até como em locais mais distantes. Eu não sabia que teve tanto ataque assim. Ataque teve muito. Agora a história... Então, assim, ele lia, não, porque o cruzador tal foi atacado tal dia, não sei o que, a corveta foi atacada não sei que dia. Isso aí é ficção. Isso é ficção. Ficção, o Demócrito. Não, certo. Mas esse de fato tinha os ataques. Tinha os porque quando a gente assim, né, se estudar a história de forma superficial, você pensa que foi assim, ocorreu um ataque assim meio que... Tem gente até que disse que isso foi até uma coisa provocada, né? Na verdade, quem inventou isso foi o Partido Comunista, dizendo que eram os americanos que fizeram. Não houve. Foi os alemães mesmo. Foi os alemães. Mas a quantidade de coisa que tinha, né? Ou seja, tinha uma vasta documentação de que... E realidade que as coisas estavam acontecendo, né? Aconteceram e está provado que foram os alemães, porque como eles são muito meticulosos, quando um submarino afundava o navio, ele pegava o nome do navio, se possível. Se não possível, ele dizia, afundamos o navio na coordenada tal, assim, navio brasileiro. Agora, por que eles estão fazendo isso para provocar Por que eles estão fazendo isso? Pelo seguinte... Esses ataques aos brasileiros. Não era só brasileiro, qualquer avião, porque na verdade... Eles vinham aqui para essa costa todinha e ficavam fazendo esses ataques. Para evitar o comércio. Certo. Então, tudo que ia por via marítima
ia para fora. Entendi. O Brasil aqui tinha uma força enorme, era borracha. Borracha só tinha na Amazônia. Você falou no início, né? Era, na Malásia tinha sido tomado, só existia borracha na... Então o intuito era para... Para acabar com o fornecimento de gêneros para os americanos. Para os aliados. Os aliados, de um modo geral. E eles tinham que fazer isso, porque senão eles queriam derrubar primeiro a Inglaterra, né? Não conseguiram o Leão. Mas foi muita gente que morreu. Morreu muito mais de 1.000 pessoas nesses ataques, né? Nesses ataques. Mercante, que é uma covardia. Atacar um mercante, o mercante não tem nada. Não, a quantidade de documento lá embora fosse romanceado, mas é real, né? Os ataques eram reais, a quantidade que ele vai dizendo, atacou tal dia, atacou no dia tal, por isso também que os estudantes ficaram... Sim. Não é? Por isso que os estudantes ficaram muito tocados com tudo isso e partiram para a rua pedindo a guerra, né? guerra. A palavra de ordem era a guerra, né? Que a FEB, o pessoal que foi para lá, não estava preparado. Nós temos que reconhecer, nós éramos e somos um povo pobre. Mas hoje em dia não se compara. Fala no livro, assim, as condições, né, de fardamento, de bota, de tudo, era tudo... Os americanos, quando chegou na Itália... Os brasileiros tiveram que se virar lá, né? Me lembro que fala que botou palha dentro da... feno, né? Dentro da bota. Da bota, por causa do pé de trincheira. Pé de trincheira granganava. O Brasil chegou na Itália desarmado. Receberam armamento lá. As primeiras semanas que eles acamparam num vulcão extinto, os caras davam serviço de cacetete. Porque não tinha chegado armamento americano. Tá tudo... nossa, quer dizer que a turma tá com cacetete. Isso na primeira semana. E uma coisa interessante que também a gente não vê muito, diz aqui o seguinte, que os recifenses, né, que foram convocados, aí foram pro 14RI, né? Sim. E ainda teve um treinamento aqui no Brasil, né? Aqui em Jaboatão, em Aldeia, né? Aí a turma deu aquele treinamento rápido ali, para o camarada pelo menos saber pegar numa arma, né? O cara sabia sabia marchar. Não sabia marchar, né? Sabia marchar e no exército tinha uma gozação, que era aquela famosa de que a cobra... É mais fácil a cobra fumar do que um brasileiro ir para a guerra. Uhum. E eles usaram como distintivo o título A Cobra Fumou. Tem o desenho da cobra fumando. Agora me diga uma coisa, embora tudo isso tenha ocorrido, tenha chegado lá em condições ruins, cacetete e tudo mais, mas no final a FEB lá mostrou bravura, não foi? Mostrou. Embora que ele mostrou bravura pelo seguinte, onde a FEB atuou foi nos Apeninos. Uhum. São os morros que tem na Itália. E os alemães ficavam em cima. O brasileiro tem que vir por baixo. É mais difícil, né? É dificílimo. Basta um homem só com a metralhadora, segura 30 caras lá embaixo. Já pensou? É de cima para baixo. Mas no Brasil tinha uma coisa, viu? Existe... Hoje eu estive em Pistoia, onde era o cemitério brasileiro, que depois foi trasladado todinho para o Rio de Janeiro. Uhum. Essa Pistoia é um povoadozinho. E os brasileiros iam subindo, avançando e subindo. As crianças da Itália, tudo com fome. O americano não dava comida para eles, porque realmente você está comendo e chega um bocado de gente pedindo, tira o apetite do cara, né? Ele não deixava chegar perto. O brasileiro dividia a comida com ele. Até hoje, eles foram liberados em 8 de maio. Tem um lugarzinho perto de Pistoia, que até hoje eles cantam no 8 de maio, cantam o hino nacional brasileiro. Até hoje. A pessoa. O brasileiro não faz isso. Por quê? Porque se dividia a comida. O pessoal reconhece até hoje esse até hoje reconhece. Eles têm aquele pessoal daquela área tem um respeito muito grande. Pistoia... E eu já li em algum lugar que até o alemão dizia que o tratamento que os brasileiros davam aos prisioneiros de guerra era... diferente. Era diferente. Porque o americano tinha muito judeu. E o judeu, só foi massacrado pelo alemão, aí o cara se revidava. E é muito fácil você revidar você estando com a força. Mas diz que o brasileiro, assim, não era tão violento, não. Não. Existia de tudo. Inclusive, teve 3 brasileiros da FEB que foram condenados à morte porque estruparam e mataram umas mulheres. O álcool. Ora, foram
condenados à morte, mas como sempre deixaram para lá, etc. E vieram presos aqui para o Brasil. Passaram um ano, 2, foram soltos, foram anistiados. O americano não tinha isso não. O americano matava. O americano matou. Fala que o americano matou um brasileiro, não foi? Sim, foi um americano, sabe? Teve uma discussão, o povo matou, já pegaram o cara e mataram o cara. Mataram o cara. Foi o seguinte, o brasileiro era da Polícia Militar, como eles chamam, MP, lá. Polícia Militar são aqueles caras que dão, não está dizendo, são da escolta. Era um paulista, e ele, um americano num jeep bêbado, ele foi dizer que não podia passar ali, o americano puxou, deu um tiro de 45. Estava tão bêbado que caiu ali mesmo, matou o brasileiro e caiu. O alemão, o americano trouxe eles, botou na corte marcial, mataram o cara. Pô, rapidinho. Para servir de exemplo. Mas o brasileiro é aquela história, né? Esses dois caras que estruparam a italiana, menina de 15 anos, mataram o pai dela. Meu Deus. O álcool. Os caras... E a guerra... Entorpecido de guerra e de álcool. De álcool. E a guerra faz a pessoa mudar os valores total. É onde você vê, encontra a mentalidade do cara, o caráter. Tem muita gente assim. Mas, então, o que aconteceu? Isso faz parte da nossa história. Não estou dizendo, não precisa dizer que foi... E a torpedeada também ainda é hoje, a história. Porque foi a FEB e a FAB, eles chamam, acham que são militares. Não tem nada a ver com a história. Não tem nada a ver. Isso é a nossa história do Brasil. É a nossa... É isso. Tem mais alguma coisa a dizer ou a gente pode concluir? Eu acho que o que eu tinha que dizer é isso aí. Eu gosto de escrever e eu vou escrever mais alguma coisa. Muito bom. Eu me lembro de uma passagem interessante, que foi quando a FAB, isso na FAB, os oficiais dos aviões, eles estavam no lugar. Aí a guerra foi refluindo para a Alemanha e eles foram avançando. Sim. Aí na saída daquele campo, saíram marchando para depois pegar os caminhões. Aí o comandante dos americanos, que um dos brasileiros chegava, ele tinha os aviões brasileiros, mas sob a supervisão dos americanos, eles não davam colher de chá. O chefe dele mesmo, geral, era americano, coronel americano. Aí o coronel disse para o oficial brasileiro mais antigo, disse, olha, vamos sair marchando daqui, vocês cantam a canção da FAB. A FAB era muito nova. A FAB foi criada em 42. Não tinha ainda, nós estávamos em 45, não tinha ainda esses valores. Aí o cara disse, o que é que eu faço? Não existe um hino da FAB. Aí era um capitão que conhecia, meio tarimbado, disse, vamos sair daqui marchando, cantando pela a jardineira, cantando pela testa. Os caras passaram marchando. Ô jardineira, porque estás tão triste? E por que foi que aconteceu? Uma música que tinha. Aí o americano disse, mas é muito bonito esse hino da FAB. Esse hino é muito heróico, né? Eita, e assim é o Brasil, né? No Brasil, brincando. O Brasil tem que ter humor também. Né? Tem que ter humor. Aliás, a vida toda nossa sem humor não tem graça, né? O nome já está dizendo. O humor tem que ter. O que a gente... Se eu me lembrei agora de um caso, agora uma coisa puxa a outra. Uma vez estava de serviço no Rio de Janeiro, um calor danado, de domingo, de tarde. Imagine você na sala de estádio, que é, vamos dizer que é a portaria do quartel, e o cara, a gente atendia, quartel-general, bom dia, tudo tem um protocolo, né? Aí atendeu um negão que estava junto comigo, um negão que era todo... Aí disse, quartel-general, bom dia, o cara disse, eu queria falar com o oficial de serviço. Ele disse, ok, boy. Aí o azar dele, que era um comandante que tinha lá, brabo que só o diabo, quando o oficial atendeu, ele disse, prenda o americano. Prenda o americano. Isso o que foi? É o americano, o cara que responde, ok, boy, assim, só pode ser. Agora veja, pra gente, dá pra falar aquela história, pra gente também fazer uma homenagem, né, a Rostam. A Rostam, sim. Que escreveu sobre o Recife. Bom, tem outro de Rostam que é menor, não sei se você... Mas conte essa aí de Paris aí. De Paris é Rostam Paraíso. Ele disse que na época dele ele tinha um professor
de cirurgia. Isso aí, ó. Muito tempo, né? Que ele formou em 50 por aí. Rostão Paredes daqui, localizado. Daqui de Recife. Daqui de Recife. Médico e escritor daqui do Recife, né? É. Rostão Paraíso. Então o professor dele disse, nunca tinha ido para, gostava muito de corrida de cavalo, mas nunca tinha ido para a França. E a mulher dele dizia, mas eu quero ir para Paris. Quero ir para Paris. Ele disse, eu levo você. Aí um dia ele resolveu, vamos para Paris. Chegou em Paris, num dia de noite, disse, eu vou ter que ir no melhor lugar para conhecer. Aí tem o Crazy Horse, que é um Danzig famoso, um Vaudeville, um teatro, um negócio fantástico. Quando eles chegaram lá, a atração do dia era um Monsieur Habib, que era um cara telepata, ele, espiritual. Então o cara explicou antes de... Um árabe, uma coisa. Um árabe. Era Monsieur Habib. Monsieur Habib, né? Apareceu um cara magrinho de turbante, mago que só odiava, e o assistente dele ao lado, o assistente dizendo, plateia, o Monsieur Habib vai caminhar entre as mesas, se entrar em contato espiritual com algum de vocês, ele conta a história da vida do cara. Todinha. Isso é. Todo mundo escutou, né? Aí apagaram-se as luzes, acendeu um farol, e o Habib saiu andando pelas mesas, e o farol acompanhando ele. E o assistente atrás. Aí chegou na mesa do professor, parou e disse, você falando um francês miserável. O senhor é sul-americano? Sou. Brasileiro, sou. Do norte do país? Sou. Aí disse, poxa vida, o senhor gosta muito de corrida de cavalo. Aí o cara disse, é verdade. Aí o Habib começou a cair para trás. Aí o assistente pegou e disse, olha, no microfone, disse, olha, o senhor Habib gastou a espiritualidade dele no cidadão e ele vai ter que se retirar. Aí os tambores rufaram, levaram o Habib lá. Aí o professor disse, eu tenho que falar com esse cara. Eu cheguei ontem, nunca vi aqui. Como é que esse cara sabe da minha vida? Chegou lá, disse, abriu no camarim e disse, Monsieur Habib, como é que o senhor sabe da minha vida? Aí o cara disse, professor, o senhor não sabe, eu sou Bill de Casa Amarela. O senhor faz 3 anos que operou minha mulher. É isso. E assim, tá. E assim, pronto. Então é isso. Agradecer. Paulo Afonso Paiva, o Pistoia Quadra. Se acha o livro? Olha, eu tem uma nova edição? Não, se alguém tiver interesse nele, eu tenho mando minha Paiva P50, o meu e-mail. Sim. Eu coloco eu posso colocar o e-mail na descrição do Paiva P50@gmail.com. Eu mando pelo correio. P50, né? P50 numeral. Tá certo. Aqui tem atrás, eu acho que tem. Eu coloco lá na descrição. Então tem esse aqui, que é muito bom esse livro, vai falar a participação de um recifense, inclusive morava no Cordeiro, né? Na Segunda Guerra Mundial, e aqui também o Porto Distante, que é esse torpedeamento que ocorreu no dia 4 de julho de 1945, né, do Cruzeiro Bahia. Cruzador Bahia, aqui em águas pernambucanas. Né? O nosso Titanic, que ninguém sabe. O Titanic pernambucano, né, que é atacado por um alemão de Dresden. É isso? É verdade. Então é isso, gente. Obrigado. E vamos para uma próxima, posteriormente. Por nada. E se você vai passar quando? Pronto, eu vou... Quando for, você me avisa.